Olá, o meu nome é Catarina Silva e sou diretora e coordenadora do Departamento de Comunicação e Imagem do Núcleo de Estudantes de História. O UNEFLUL tem o prazer de apresentar o primeiro episódio do seu podcast Fio da História. Este primeiro episódio inaugura um ciclo que pretende dar a conhecer aos estudantes de licenciatura, através de testemunhos de outros colegas, os diferentes mestrados oferecidos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na área de História. Este projeto tem como objetivo estabelecer uma plataforma de apoio aos alunos, contribuindo para o esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas com a diversidade de opções de segundo e terceiro ciclo disponíveis na faculdade. Assumindo uma ordem cronológica, o primeiro episódio será dedicado ao mestrado e ao doutoramento em História Antiga. Contará com a participação especial do mestrando Guilherme Mateus e do doutorando Vítor Gugel, que partilharão as suas experiências e perspectivas sobre os percursos académicos nesta área, a quem reiteramos os nossos agradecimentos pela disponibilidade demonstrada e por terem aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, boa tarde. Podem começar por vos apresentar e contar um pouco sobre o vosso percurso académico até ao momento e a motivação para escolher a vossa área. O meu nome é Guilherme Mateus, estou no terceiro ano de mestrado da Faculdade de Letras, no mestrado de História Antiga. Bem, como é que eu me iria apresentar? Como é que eu gostei disto? Bem, comecei por gostar de História desde muito cedo, com os documentários que via na minha infância, mas foi na licenciatura que descobri mesmo o gosto por História Antiga. Depois o percurso académico da licenciatura permitiu-me contactar outros períodos da história, até a história contemporânea, mas foi já no terceiro ano de licenciatura, penso eu, que percebi que queria seguir mesmo a história antiga. Pronto, e a partir daí foi onde eu estou neste momento, a fazer o mestrado em História Antiga, e acho que é isto. Muito obrigada. Vítor? Me chamo Vítor Gugel. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast do NE. Pois, eu me licenciei em História na Universidade Federal da Paraíba, que fica em João Pessoa, que é a capital da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Licenciei em 2017, já faz um tempinho. É necessário sublinhar que no Brasil, licenciatura tem um significado um pouco diferente daqui. Licenciatura é ligado a uma formação para o ensino. E existe, portanto, um bacharelado, que foi uma formação mais para investigação, e uma licenciatura em História no Brasil. No entanto, a Associação Nacional de História do Brasil já unificou as duas formações, no sentido de que você não precisa necessariamente de um bacharelado para pesquisar, ok? E a minha formação, eu tive o privilégio de ter uma formação também muito voltada para questões de metodologia de investigação. Então, foi feita essa explicação, fiz o meu mestrado em História também na mesma universidade, na linha de pesquisa Ensino de História e Saberes Históricos. E também o mestrado em Ensino de História lá é diferente do mestrado em Ensino de História daqui. O mestrado em Ensino de História lá é uma linha de investigação acadêmica, uma investigação sobre ensino de História. Então, aqui, até onde eu saiba, me corrija se eu estiver errado, o mestrado em Ensino de História é um pouco diferente do mestrado acadêmico, né? Sim. E busca lapidar as habilidades de ensino do professor, embora também aliado à investigação. No Brasil temos um parecido, que é o mestrado Prof. História, que é o mestrado profissional de ensino de História. Mas só para dizer que essa minha linha de pesquisa foi uma linha acadêmica, mas que me ajudou muito enquanto professor. Eu fui orientado pela professora Priscila Gontijo Leite, eu fui o primeiro orientando dela. Ela é especialista em Grécia e eu sempre gostei do Egito Antigo. E eu falei, professora, eu quero estudar Egito Antigo. E assim, eu fui bem. E ela aceitou. Aceitou. E meu trabalho teve os dois eixos. O ensino, eu trabalhei com questões curriculares do Brasil, a Base Nacional Curricular Comum, que na altura entrei no mestrado em 2018. Ela tinha sido promulgada em 2015. Então era bem recente. Então trabalhei com... e também ela praticamente excluiu a primeira versão dela, a História Antiga e a História Medieval, dos currículos escolares, o que foi preocupante. Aí eu trabalhei essa questão tanto do ponto de vista curricular quanto com os professores. Eu fiz entrevista com professores. E também trabalhei com 4 textos literários egípcios do Reino Médio, os Procígios Neferti, as Lamentações de Ra-Re-Pereseneb, as Demonstrações de Pue e os Diálogos no Desesperado com o seu Bar, cuja tradução para o português foi feita numa tese de doutoramento aqui da Faculdade de Letras, pelo Telo Ferreira Canhão, publicada pela Fundação Carlos Gulbenkian. Então, assim, desde cedo, a Faculdade de Letras já se fazia presente. O que motivou a seguir a via da investigação depois da licenciatura? Bem, como eu disse na minha primeira apresentação, foi na licenciatura, foi no terceiro ano, mas não foi uma escolha fácil, ou seja,
eu tive os 3 anos de licenciatura a tentar perceber o que é que eu ia fazer, porque sabia que seriam 2 anos de mestrado e precisava ter uma certeza. E desenvolvi mesmo o gosto no primeiro ano. No terceiro ano tive a certeza que seria o Egito Antigo. De certa maneira, seguir para o mestrado foi a certeza que era fazer um trabalho meu, ou seja, ia responder às minhas perguntas, as minhas dúvidas que eu tinha em investigação no Egito, já ia com a seção de eu vou fazer um mestrado e vou tentar fazer algo que seja meu, vou tentar responder a uma pergunta que seja minha, vou tentar investigar algo que seja novo. Se bem que às vezes o mestrado não é o melhor sítio para isso, seria o doutorando, mas pronto. Eu fui e ainda bem que fui. E pronto, acho que foi isso. Também o gostar do trabalho de fontes e de arquivo que a licenciatura apresenta-nos, sem dúvida, mas é no mestrado, quer dizer, que permite-nos mesmo trabalhar com as fontes e trabalhar com os arquivos. E foi isso que me captivou. E até agora está-me a cativar também. Então, Vitor. Pois, a primeira questão foi, quando eu terminei a licenciatura, eu fiquei na dúvida se eu ia seguir imediatamente para o ensino ou se eu ia fazer o mestrado. Eu fiquei nessa encruzilhada. Foi um pouco difícil de escolher. Então, eu já tinha vontade de amadurecer minhas investigações, minhas habilidades de investigação. Lembro que lá no Brasil nós fazemos um trabalho de conclusão de curso no final, imagino que aqui também. O meu já foi voltado para o Egito, porque eu já queria ter uma ideia de como funcionava a investigação no Egito. Então, tive essa vontade de amadurecer as minhas habilidades enquanto historiador, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, minhas habilidades em relação ao Egito Antigo. E, bem, porque eu gosto. Eu gosto, eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, senão a vida fica mais difícil. Claro, e temos essa possibilidade para fazer. Ok, perfeito. É um privilégio, né? Estamos estudando o Egito Antigo. Muito obrigada. Vitor, esta pergunta é mais para ti, mas o que é que te motivou a escolher a FLU para seguir doutoramento e qual é que foi o teu processo também de inscrição? Como é que funcionou? Então, como eu mencionei, eu já tive um contato com a literatura acadêmica da FLU, isso já me atraiu. O fato também de ser uma universidade portuguesa com a tradução sólida na egiptologia. Existem outros também com traduções igualmente sólidas, mas isso me atraiu, esses dois motivos. Tanto uma reputação nacional e internacional, e a possibilidade de lapidar minhas habilidades egiptológicas, como o egípcio clássico, na altura, quando eu estava no mestrado. Havia aqui os seminários especializados. Eu quero estudar esses seminários. Hoje eu estou como ouvinte, né? Eles não conseguem, não dão um registro, mas eu estou participando, porque eu vim aqui para isso também, para fazer esses seminários especializados com egiptólogos a ministrar. Queria essa possibilidade, uma formação mais sólida na área de história antiga. Pois, o processo de inscrição, quando ele ocorreu, foi simples, entre aspas, que eu já havia me preparado por muito tempo, mas até eu me inscrever foram alguns anos. Porque houve uma pandemia no meio, né, que atrapalhou todas as nossas vidas. Claro. Eu defendi minha dissertação online, na época, era em maio, eu defendi minha dissertação em maio de 2020. Foi bem no comecinho da pandemia, naquela época que acreditávamos que ia passar logo. Pobres ingênuos que éramos, né? E ela foi online, foi até a primeira lá da pós-graduação onde eu estudava, porque a gente estava testando, e testaram logo comigo. E, pois, a pandemia atrapalhou os meus planos, me fez estagnar um pouco. Acho que todo mundo estagnou, né? E eu tive que... Isso foi uma dificuldade que eu tive de retomar o ritmo. Mas, ao mesmo tempo, ela me permitiu participar de vários congressos pelo Brasil que sucederam de forma online. De outra forma, eu só poderia participar de um ou outro no presencial. Então, teve esse lado bom. Me integrou mais nesse sentido. Embora eu sinta falta do pós, né? Da apresentação, o momento do café, do jantar, que isso solidifica as redes. Isso eu senti muita falta. Porque quando você termina o mestrado, o que se espera é que você se lance para o mundo acadêmico, para divulgar a sua pesquisa e para que crie suas redes de contato. Eu não pude fazer isso tão bem, mas enfim, a pandemia aconteceu, atrapalhou todo mundo de jeitos diferentes, e todo mundo saiu atrapalhado, né? Aí eu comecei a trabalhar durante a pandemia, em 2021, comecei a atuar como professor e, bem, precisava de dinheiro, né? Todos precisavam de dinheiro. Não comecei em 2020, porque estava lá no Brasil, não sei aqui, mas estava bem difícil arrumar emprego no ano de 2020. As pessoas estavam perdendo o emprego, ao invés de ganhar. Entende? Então foi uma luta até eu conseguir o meu primeiro, o de aula de história e de inglês.
tanto em ensino básico e secundário, e no caso de inglês também, em escolas especializadas no idioma, e foi excelente. Mas isso atrapalhou um pouco o processo de investigação, porque o ensino demanda muito tempo. É antes, durante e depois. Preparar a aula, durante, dar a aula, e depois fazer o balanço e corrigir as coisas, enfim. Então, foi isso. Passei alguns aninhos até preparar meu projeto. Que demorou, não tinha muito tempo. Mas assim que eu preparei, também validei meus diplomas. Quando eu estava com tudo pronto, foi mais fácil. Mas até ter tudo pronto foi bem complicado. Imagino. Como é que escolheram o vosso tema de investigação e podem falar um pouco sobre eles? Bem, começando então por mim. O meu tema de investigação surgiu através de uma conversa com o meu orientador, no caso o professor Rogério Sousa. Nós tivemos uma primeira reunião logo após concluir a licenciatura, que eu já lhe tinha falado com ele antes, e isso é um conselho que dou a toda a gente, é tentar falar com os orientadores antes. E logo após a licenciatura acabar, eu falei com o professor, precisamos de falar, eu quero avançar para isto o mais rápido possível, e tinha entusiasmo. E eu sabia que existia um tema central. O meu tema central, no caso, seria o mundo funerário no Egito. E eu fui com uma possibilidade de tema, mas depois de uma pequena conversa com o professor, percebemos que, bem, que se calhar isto não era o caminho a seguir. Muito em termos porque a metodologia era complexa, havia muitos poucos trabalhos na área e na questão de mestrado, se calhar não é um bom caminho ir para algo que não exista na área, que temos de dar os nossos primeiros passos e isso não é certo. E depois o professor Rogério apresentou-me uma possibilidade de trabalhar o que eu estou a trabalhar neste momento, que é os ataúdes da 21ª dinastia. E quando ele me deu essa hipótese, eu fiquei logo, ok, claro, vamos. Eu gostei muito da hipótese, eu achava na minha cabeça que seria algo que só poderia contactar no futuro, mas o professor Rogério deu-me essa hipótese e eu aproveitei logo. E pronto, sim, a partir daí foi isso, com estes 2 anos a trabalhar estes ataúdes. Pois, no meu caso, como eu falei, houve aquele meio termo, que passei um tempo sem pesquisar. E quando eu voltei, eu conversei com o meu atual orientador, o professor José da Sandeia Salles, da Universidade Aberta, sobre o tema que eu iria pesquisar. E, inclusive, o professor José Salles me ajudou bastante. Ele foi importante nessa ponte entre os países. E a minha pesquisa de mestrado trabalhava também com a questão de ensino, que eu mencionei, e tinha muito a egiptomania. Eu trabalhava muito com a egiptomania no sentido da recepção do Egito Antigo, usando um termo melhor. E eu fiquei me perguntando, nossa, como é que essa ideia do Egito Antigo chegou na Europa? Eu comecei a ir atrás de bibliografia e vi que na própria Antiguidade isso começou. Temos o exemplo Roma, pegando vários obeliscos aí, que estão espalhados pela Europa. É um exemplo de egiptomania. Roma também fazendo túmulos em forma de pirâmide lá na própria cidade de Roma, na própria capital. Isso chamou minha atenção e eu percebi que o período greco-romano, o período helenístico, foi o período em que o Egito entrou mais fortemente na mentalidade, aspas, ocidental. Esse conceito é muito relativo também, de épocas, enfim. E eu queria me aprofundar nisso. Aí eu comecei a me interessar mais sobre o período helenístico, e o professor José Salles é especialista no Egito helenístico. Aí, pouco a pouco, a pesquisa foi desenvolvendo. Não foi fácil, porque você tem que encontrar uma brecha no doutoramento para pesquisar sobre essa brecha. E toda vez que eu chegava com um tema, estava ali me debruçando sobre a bibliografia e via, aqui não vai dar em nada, tinha que mudar para outro. Aqui não vai dar em nada. E esse processo foi um pouco frustrante, eu diria, foi complicado e demorado. Mas o saldo positivo é que agora eu já passei aí por vários temas do Egito helenístico e isso a gente não perde, né? Foi assim que eu cheguei no meu tema. Pois eu pesquiso atualmente as relações do sacerdócio menfita de Ptah, sacerdócio de Ptah, Ptah é uma divindade, o demiurgo de Mênfis, que foi uma cidade muito importante do Egito. Saqqara, a famosa Saqqara das pirâmides de Giza, é o cemitério de Mênfis. Só para ter noção da importância da cidade. E Ptah era a divindade criadora a partir da palavra, do pensamento, do coração. E eles sempre tiveram muito poder, esses sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eles coroavam o faraó, independente de onde fosse a capital do Egito na época. E é um tema já bastante debatido na historiografia. E o que é que eu busco mostrar? Busco mostrar os detalhes das negociações de poder entre eles e as coroas helenísticas.
porque eu não acredito, como a historiografia mais clássica fala, que foi um processo de aceitação. Eles realmente sabem que eles abriram as portas do Egito para esse poder, igual as elites fazem em casos de colonização. Mas eu busco mostrar que cada época, em cada conjuntura política, eles reagiram de maneira diferente. As minhas fontes são as estelas funerárias desses sumos sacerdotes, em que eles contam sua carreira e as relações com o faraó estrangeiro. E também as estelas de decreto, que surgiram no período helenístico. A Pedra de Roseta é um exemplo mais famoso dessas estelas. Elas são uma amálgama de estelas de decreto que já existiam na Macedônia com a noção de estela do Egito. Então, elas surgiram nesse período, então, para dar uma perspectiva mais do poder dominante. Então, faço um contraponto aí dessas estelas. Eu analiso os títulos desses sumos sacerdotes, buscando por arcaísmos, que eu interpreto como uma forma de resistência simbólica ao poder estrangeiro. Ou seja, eles buscam o passado para se identificar com esse passado antes dessa dominação, arcaísmo nos nomes, arcaísmo nos títulos, e agora eu estou percebendo, na altura da minha investigação, que há um grande debate sobre esses títulos, se eram puramente honoríficos ou eles tinham uma função prática. Já estamos falando do final da civilização faraônica, né? Então, já tiveram função prática no passado do Egito. Será que nessa época também tinham? E aí é a brechinha que eu estou trabalhando. Eu estudo um pouco prosopográfico também, mas não só. Tem esse aspecto dos títulos. Interessante. Obrigado, gente. Que conselhos dariam a quem esteja indeciso em seguir a via da investigação? Ora, conselhos. Gostava de os ter no início. Bem, o que eu gostava de saber, ou no caso o que é que eu diria de conselhos que eu sei atualmente, seria mais a questão também de testar. Ou seja, o que eu quero dizer com testar é mesmo a questão de, se no caso, se um aluno de terceiro ano de licenciatura ou até antes, tem ideia do que é que quer fazer, tem ideia do que é que pode falar, e o mestrado é um sítio perfeito para tal, tem que testar. Ou seja, falar com alunos mais avançados, falar com orientadores. Se houver oportunidades, como por exemplo uma consultora também permite falar em conferências, o Vítor também sabe muito bem isto, o mestrado e o doutoramento são muito aspectos da nossa vida e tempos da nossa vida que nós precisamos nos colocar lá fora, precisamos muito de falar, porque a investigação é muito a base disso, a investigação é muito a base de começarmos a treinar e começarmos a nos apresentar como investigadores e não apenas como alunos de licenciatura. É isso que nos distingue, por assim dizer. Mais conselhos. De certa maneira também perceber e começar a compreender o que é o trabalho autónomo e ter muita atenção nesse parâmetro, porque honestamente eu não sabia o que era trabalho autónomo. Quer dizer, sabia o que era na licenciatura. Não vou dizer que não esperava às vezes até os últimos dias para começar a trabalhar num trabalho, porque acho que toda a gente faz isso, mas no mestrado isso não é possível. Se for possível, estamos em problemas com o nosso orientador. Por isso, começar a treinar essas duas dinâmicas, ou seja, treinar a dinâmica de colocar-nos lá fora e apresentar os nossos temas e falar, porque a faculdade é o ambiente para tal, e começar a fazer um trabalho autónomo. No caso, eu daria-me esse conselho a mim, mas a outros alunos também perceberem a importância disso. Vítor, o que é que darias de conselho? Bem, pense bem antes de entrar. Também. Eu diria isso, porque não estou falando mal, muito pelo contrário, mas tem que ser uma coisa bem pensada, porque é algo que vai interferir na vida completamente, na vida do investigador. Majoritariamente, ou maioritariamente, como se fala aqui, se entra no mestrado jovem, embora não é obrigado, né? Mas maioritariamente isso acontece, então pense, a sua juventude é uma época muito importante, embora a vida continue também depois da juventude, né? Então, assim, pense bem se é isso que você quer. Converse com as pessoas, escute esse podcast para ter bem noção do que é. Sim. O que é algo que vai interferir na sua vida. Outra dica outro conselho que eu dou é trabalhe como professor. Eu acredito que isso é fundamental. A investigação histórica, particularmente, acredito que não está descolada do ensino. E o ensino também dá habilidades pessoais. Ou seja, você, numa escola, você lida com todo tipo de gente. Pessoas que você normalmente não lidaria se ficasse apenas no meio acadêmico. E isso lhe dá algumas habilidades importantes até para o meio acadêmico. Claro. Também.
lidar com alguns soft skills, e acredito que a área de história valoriza bastante a docência. Nossa área é muito conectada com a docência. Então, acredito que eu dou esse conselho, é algo que vale a pena. E é isso, pense bem e trabalhe. Não exclua essa possibilidade de trabalhar como professor, porque é algo importante. No caso, só para dizer, no caso se não for como professor, porque às vezes estes caminhos são mais complicados para seguir, como explicador. Eu, no caso, estou a trabalhar com explicação e, embora não seja um ambiente da faculdade, ou seja, não estou a trabalhar com pessoas que trabalham na faculdade, no caso, estou a trabalhar com miúdos do 5º, 6º, 7º ano, mas também deram-me ferramentas a mim para ser um melhor investigador, para falar melhor com as pessoas, para treinar esta pessoa que é ser investigador. Por isso, acho que é sempre importante perceber isso. A universidade é um ambiente para nós treinarmos como investigadores, mas existem coisas lá fora, como o Vítor falou, a vida não para. É uma época desafiante, mas também as recompensas também são boas, por isso quem gosta do que faz sai feliz disto. Sim. E a vida além do mundo acadêmico. Sim. Sim, sem dúvida. É real. É um conselho também. Ótimos conselhos que eu gostaria de ter ouvido na altura. Quais foram os momentos mais desafiantes ao longo dos vossos percursos académicos? Então, não querendo voltar então já à questão da vida académica e vida pessoal, no meu caso, o meu tema foi logo a adaptação inicial, ou seja, trabalhar com um objeto. No caso, eu tive uma licenciatura uma licenciatura em História, só que no secundário eu trabalhei artes visuais, ou seja, saltei de artes visuais, depois fiz uma licenciatura em História e depois dou-me por mim no mestrado a trabalhar um objeto que é principalmente artístico, ou seja, andei a saltitar de um lado para o outro, mas de certa maneira deu-me ferramentas. Só que eu tive 3 anos a trabalhar uma licenciatura em História e depois ir para um mestrado para trabalhar um objeto artístico. Houve ali uma adaptação inicial que foi preciso compreender e trabalhar isso. Voltando agora à questão da vida pessoal, um balanço entre a vida pessoal, vida académica, vida de trabalho. Balancear essas 3 coisas às vezes não é fácil e se calhar ainda por sermos mais jovens mais complicado fica. E se calhar certos amigos que não estão na universidade não conseguem perceber que, como assim, já estás a trabalhar, não estás, o que é que fazem mestrado, o que é que vais fazer depois? E gerir estas perguntas todas e ter a certeza do que eu estou a fazer torna-se mais complicado ainda. No caso, vamos englobar que é a saúde mental. Acho que é muito importante nestas alturas. Por isso que é mais importante ainda ter colegas que percebam o que é que nós estamos a fazer. Depois, também ainda voltando para o meu tema, mas acho que toda a gente também tem estes desafios. A bibliografia extensa, são muitas horas que nós passamos a ler livros. Se nós formos falar de livros, vamos ter que falar das línguas. Eu tive uma formação que tive um inglês, que ainda bem que tenho um bom inglês, mas eu não tenho uma formação em francês, em alemão, e depois por aí em diante. Ou seja, são partes complicadas, mas que nós conseguimos sempre atravessar, são obstáculos. Acho que é isso, sinceramente. Exato. Eu, no Brasil, eu tinha muita dificuldade de acessar a bibliografia especializada. E isso foi uma grande barreira. E eu digo que tive colegas portugueses que me ajudaram, já desde esse momento, mantendo contato com os colegas daqui. Me mandavam PDFs, alguns viajavam para bibliotecas fora de Portugal e digitalizavam, aproveitavam que estavam lá e digitalizavam coisas para mim. O meu atual orientador, o professor José Salles, também me mandou muita coisa. Eu acho que se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer uma dissertação como eu fiz. Ela teria ficado mais pobre. E bibliografia é fundamental na nossa área de história. E a egiptologia é uma área que é um pouco fechada, embora ela tenha buscado se abrir. Sim. Mas acesso à bibliografia, elas ficam... As grandes bibliotecas estão nos países que deram origem à área, né? Claro. Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Então, fora desses países é complicado conseguir bibliografia, mas aqui a Faculdade de Letras tem uma biblioteca razoável. Mas de onde eu vim, essa biblioteca é excelente. Comparado com de onde eu vim, no sentido da egiptologia, ela é fundamental. E não só, essa biblioteca é bastante completa. É a segunda maior biblioteca de humanidades do país, se não me engano, né? Só perde para a Biblioteca Nacional. Que fica aqui do lado também. Então, se não tiver aqui, você vai andando e chega, o que é muito bom.
Então, foi uma dificuldade a bibliografia, o isolamento no meu mestrado, eu me sentia muito isolado, não tinha com quem conversar sobre minha pesquisa. Eu tinha que prestar jeito na minha universidade, e é isso, vou falar com quem? E isso, o fato de eu estar aqui e ter colegas e amigos como o Guilherme Obrigado. e como outros com quem eu posso debater sobre Egito, isso é reconfortante. Acredito, a solidão acadêmica, ela existe, mas temos que lutar contra ela. E, bem, o que me ajudou nessa época foram os colegas portugueses com quem eu mantinha contato nesse período, tudo online, mas isso me ajudou. A pandemia também foi um grande desafio, porque atrapalhou a minha pesquisa. E é isso. Vocês já falaram sobre o tema, mas eu agora quero perguntar se vocês têm algum conselho para gerir um equilíbrio entre a investigação, a vida pessoal e eventualmente um trabalho, porque é natural alunos de ciclos, de segundo ciclo ou terceiro ciclo já terem um trabalho ao mesmo tempo que estão a investigar. Tem algum conselho para dar aos alunos de licenciatura que estão a pensar seguir a via de investigação? Eu precisava, se eles tiverem esses conselhos, eles podem me enviar, porque eu também preciso. E há algo- É uma pergunta pessoal também. Se calhar, bem, dizer que se nós temos um bom balanço, se calhar eu dizer que tenho um bom balanço é um bocadinho egoísta. Eu acho que as pessoas à minha volta conseguem, se calhar, dizer tu tens um bom balanço. Porque para mim, como eu gosto do meu tema, eu se calhar ficava 6 horas ali fechado na biblioteca sem fazer mais nada. Só que possibilidade económica não tenho, eu tenho que trabalhar para me pagar certas coisas que eu quero. E a questão pessoal, obviamente, né, que também envolve muito, principalmente a questão das nossas famílias. Foi difícil explicar às vezes aos meus pais que vou para a biblioteca trabalhar, e eles ficam, mas trabalhar no quê? Como eu já tinha referido. É às vezes complicado, possivelmente gerações mais antigas, se calhar perceberem isso. Por isso, eu acho que a principal questão, e vai também com o trabalho autónomo, é a organização. Organizar-nos, não é muito complicado às vezes arranjar a questão de um calendário, perceber e estabelecer, ok, se calhar segunda-feira consigo fazer isto, mas terça-feira também tem que haver um dia de descanso. Depende, claro, lá está, do horário e da disponibilidade de cada um, claro. Mas principalmente essa questão da organização, que eu precisava também no início. Mas pronto, agora já estou aqui e não há nada a fazer. Mas eu sinto que o mestrado também me ajudou a criar horários. No meu caso, eu sei que segunda e quinta-feira são dias que eu tiro para trabalhar. São dias que eu tiro que venho para aqui e fico aqui a estudar. Os restantes dias estou com a família, estou a trabalhar. No fim de semana, se eu conseguir, tento ali trabalhar mais um bocadinho na tese. Ou seja, fica sempre atrás da cabeça que temos ali 2 dias, mas se quiseres, espeta ali mais um bocadinho de tempo e tenta trabalhar um bocadinho. Tem sido isso. Acho que os conselhos são principalmente a organização. É preciso muito nesta área, que senão nós somos levados por uma onda de problemas, de livros, bibliografia, temos que fazer aquilo, temos que apresentar o outro, muita coisa. Desafiante, pelo menos. Bem, eu acredito que o Guilherme já falou basicamente tudo. Eu também não acredito que existe uma regra. Cada um deve encontrar a sua. E não devemos ser rígidos. Embora a disciplina seja necessária, devemos ter maleabilidade, porque a vida tem suas demandas e o nosso corpo e a nossa mente cansam. E se não nos respeitarmos, nós adoecemos. E isso atrapalha o trabalho, o estudo, tudo. Então, encontrar um equilíbrio entre disciplina e flexibilidade. E não é fácil, também não vamos romantizar, não é fácil. O Guilherme deixou isso bem claro, né? Sim. Não é fácil. Mas a disciplina é fundamental, porque senão você se deixa levar pelas suas vontades. Ah, estou cansado, ok. Consigo fazer um pouquinho? Consigo, melhor do que nada. Mas já sinto que minha cabeça já está enevoada, se eu insistir um pouco mais, não vai ser bom, pare. Mas melhor um pouco, melhor um parágrafo do que nada. Claro. É melhor uma nota de rodapé do que nada. Claro. Então, isso dá a noção de que se está avançando. É isso. Por isso que eu digo a disciplina, mas flexibilizar no sentido de se respeitar também. E ter vida além. Ou seja, para mim, nos fins de semana. Os fins de semana são sagrados. Raramente eu pego um livro só quando não tem para onde correr. Esse ano isso aconteceu mais do que eu gostaria. Mas é raro, mas acontece. Então é isso. Para mim, funciona assim. Eu relaxo a minha cabeça no fim de semana. E consigo começar a segunda-feira, a semana com gás. Se eu não fizer isso, por exemplo, no fim de semana que eu tive que trabalhar, eu não começo com o mesmo gás na semana.
Então é isso, cada um que encontre o seu ritmo, o seu método. Claro, sim. Muitas das nossas conversas foi sobre isso, sobre um estava mais cansado que o outro e temos os nossos problemas e tudo mais. O facto, por exemplo, de ter o Vítor aqui, às vezes uma pequena saída ali para fora da biblioteca para tomar um café e uma conversa consegue-nos suavizar muito a cabeça. Lá está, voltando à questão através da questão mental, o burnout e tudo mais. Nem sabia, na altura, antes do mestrado, não tinha esse impacto, não sabia o que era, por assim dizer. O mestrado tive ali épocas que realmente tinha, às vezes não era um fim de semana. Cheguei a um ponto que tive que mesmo pausar as coisas durante uma semana porque eu sentava na frente do computador e não saía nada apenas. E isso é mesmo uma questão de precisamos de respeitar, como tu disseste, o corpo e a mente, as duas coisas. Sim, daí eu falo, né? O contato com colegas é fundamental. Essas saidinhas para tomar um café, Exato. adoro, elas refrescam mesmo a cabeça. E nós voltamos bem melhor para os livros, para a escrita, né? Muito obrigada. Agora, pegando para uma via mais metodológica, que tipo de fontes utilizam normalmente para a realização das vossas investigações e quais são as dificuldades sentidas, apesar do Vítor já ter falado um pouco sobre? Bem, no meu caso, eu trabalho os ataúdes amarelos, avisas em primeira dinastia, exatamente. Bem, o principal problema, um objeto não está perto de mim nem vai estar, está no Museu do Cairo. Por isso, o primeiro problema que eu encontrei foi a questão de fotografias, ou seja, todo o meu trabalho, que é um trabalho principalmente com análise iconográfica, está a ser feito através de fotografias, que tenho a sorte do professor, claro, dar-me as fotografias e trabalhar elas, só que nunca é a mesma coisa como ter o contacto com o objeto. Mas eu também tenho noção que não é possível neste momento, talvez mais tarde. Ou seja, a fotografia logo ali tem o seu primeiro desafio. Depois, é um objeto que, no caso, um objeto, um ataúde, é um objeto que tem a questão iconográfica, tem a questão de textos hieroglíficos, tem a questão de temas que é preciso nós, de certa maneira, decifrarmos para perceber o que é que significa com cada um. Logo, ou seja, um objeto nunca é só aquela camada que nós vemos à frente, não é aquela camada superficial, principalmente neste ataúde. Há toda uma questão por trás que nós, investigadores, temos que compreender para tentar perceber que, ok, se calhar aquilo não é feito por assim dizer, à moda do freguês. Isto é feito com um sentido. E cabe-nos a nós, investigadores, perceber esse sentido. E é um desafio em si. Eu também já falei aqui, a questão da fonte secundária, ou seja, as línguas, muitas línguas que foi difícil, às vezes eles aparecem só obstáculos, por isso a maior parte da minha bibliografia é a maior parte inglesa, tenho uma ali uma alemã, mas já falei com o Vitor e alemão, nós precisamos mesmo trabalhar alemão, Vitor. Não é fácil. E como o Vitor também disse, o acesso a certos livros, a certa bibliografia que é às vezes completamente impossível. Nós estávamos aqui a falar da questão da rede de contactos. Também não tenham medo de falar com investigadores de outras universidades. Eles estão no mesmo barco que nós é que não temos essa noção. Conheci já investigadores de outras pessoas, de outros países, de Itália, de França, da América também, e às vezes estabelecemos uma rede de contacto, lá está, estamos a falar do mesmo tema, o Egito, assim dizer, mas ajudamos mutuamente. Às vezes eles têm acesso a certas coisas que eu não tenho e às vezes eu consigo ajudá-los de outra forma. Essa rede de contactos é muito importante, mas claro, vem através de um desafio que é a dispersão bibliográfica, que também afeta-nos muito estes temas. Sim, com certeza. Eu me esqueci de falar, mas o alemão realmente, Guilherme. Eu não sei se você já complementou. Sei, alemão é uma dificuldade e, pois é, também tem a ver com a gestão do tempo. Se eu fosse estudar alemão agora, Claro. eu ia tomar um tempo precioso para a escrita, e, enfim, é um ciclo precioso. É isso. Sim. Então, aí eu já uso ferramentas digitais como o Google Lens, Claro. salvando a vida aí. Tira foto e ele traduz, maravilhoso, né? Sim. Pois, bem, como eu falei, minhas fontes são, no caso do sacerdócio de Ptah, são as estelas funerárias deles, que não chegaram, algumas estátuas e poucos papiros, poucos sarcófagos e poucos papiros. O que é que eles têm em comum com a vida e a carreira desses sumos sacerdotes e a relação deles com o rei helenístico? E no caso da perspectiva da coroa, das coroas helenísticas, seriam as estrelas de decreto. Quando eu falo coroas helenísticas, eu englobo tanto o período ptolomaico quanto o período de transição de Alexandre o Grande até o Ptolomeu I sair de sátrapa, de um general, para realmente o rei do Egito.
Então, por isso eu chamo coroas macedônica e lágida ou coroas helenísticas, de uma forma geral, porque engloba tudo isso. Então, é isso. Os desafios são a questão do hieroglífico, que é um pouco diferente do egípcio clássico, que é o que continuo estudando. Acho que a gente nunca pode parar de estudar Claro. essa língua. Uhum. Mas o egípcio clássico é fundamental para qualquer fase do egípcio. Quando você compreende o clássico, você tem a estrutura, você tem tudo. E qual é o principal desafio? Essas fontes trazem signos hieroglíficos diferentes. E, um signo que no Reino Médio, que é o período clássico, do egípcio clássico, tem um determinado significado, tem outro. Alguns signos que são determinativos, ou seja, indicam, não tem um valor fonético, o valor semântico, eles têm um valor de indicar a qualidade daquela palavra. No período ptolomaico, eles têm sim valor semântico, isso. Ou alguns casos, eles tiram esse signo de determinativo, ou seja, você fica perdido, isso aqui, Não é fácil. quando uma palavra acaba, quando outra começa, e isso tudo é um pouco complicado para mim, é um desafio. Eu tô aí na luta para superar isso, adquirindo, lapidando essas minhas habilidades. E o alemão, porque muita coisa também está escrita em alemão, como eu já falei. É isso. A metodologia que eu trabalho é duas vias, a prosopográfica, buscando essa questão dos nomes, como eu já falei, o arcaísmo, os nomes, referência a períodos de mais poder desses sumos sacerdotes, e também uma questão, mostrar que existe uma linearidade a partir de algumas fontes que estão sendo descobertas entre o período saíto-persa, que foi o período antes do domínio helenístico, com o período helenístico. Porque o primeiro sumo sacerdote do período helenístico, ele criou um novo ramo, família de sumos sacerdotes. Eu busco mostrar uma linearidade, não tão linear, enfim, uma relação de parentesco entre os dois períodos. Porque no período saíto-persa, o sumo sacerdote e o epitário tiveram muito poder, muito. E também a questão dos títulos. Essa questão dos títulos é fundamental no sentido de provar se eles tiveram um sentido de arcaísmo, no sentido de, estamos aqui nos voltando para o passado para nos justificar, como eu já falei, justificar o nosso poder, ou apenas honorífico para enfeitar, até porque eles gostavam de se enfeitar. A elite sempre gostou de se enfeitar, né? Até hoje. Como funciona o contato com os orientadores? Bem, como é que funciona? Bem, depende do horário de cada um. Acho que é preciso colocar logo essas questões em cima da mesa no início. Ou seja, perceber logo a questão de quando é que... Ou seja, quando eu digo estabelecer isso, por exemplo, eu estabeleci uma regra simples com um orientador. Por exemplo, é simples, mas pronto. Por exemplo, nos fins de semana não há contacto. Se houver, é sexta-feira para haver um contacto de professor, como é que estamos na próxima semana, qual é a disponibilidade. Eu, no meu caso, trabalho assim como orientador. Claro que nem todos os orientadores precisam trabalhar assim. Todas são pessoas diferentes. Mas eu acho que é estabelecer logo essa ligação no início, ou seja, falar com ele, perceber, professor, como é que, por exemplo, qual é a forma que gosta de ser mais contactado? Se as pessoas gostam de falar mais pelo e-mail, se as pessoas gostam, se calhar, de falar mais pelo WhatsApp, de ser mais direto. Depende. Mas este contacto tem sido assim regular, todas as semanas costuma ser uma reunião. No meu caso, ainda mais, porque, como eu disse no início, é um objeto que o professor, o orientador, já trabalha há vários anos. Eu estou a vir aqui com um inicial, assim por assim dizer, mas que ele precisa me estar mais, como é que eu posso dizer, a orientar, porque é um tema difícil. Mas é um contacto assim regular, respeitando sempre a autonomia de cada um, porque eu, no caso, eu trabalho, por isso, se calhar não posso ter tantas possibilidades como o professor pode. Vai depender sempre muito. Eu concordo com o Guilherme, isso deve ser decidido entre o seu orientador e você. No meu caso, eu busco estar sempre atualizando dos meus passos, sempre contando o que eu estou fazendo, e sempre que eu tenho algum texto que eu preciso de revisão, eu mando para ele, o professor Salles, e ele é fenomenal, corrige muito bem, dá umas dicas excelentes. Mas para mim é importante estar sempre atualizando, assim funciona a minha relação com ele. As reuniões presenciais também são muito frutíferas, mas não podemos. Tem coisa que não precisa de reunião presencial. Claro, pode ser feita por e-mail e para poupar o tempo dos dois, e isso fazemos sempre. Meu orientador, o professor Rogério Souza, também constantemente ele fica sabendo dos meus passos. Acho que isso até seria um bom conselho para dar a alunos de mestrado, porque pode não ser pedido, pode não ser explícito que é preciso nós avisarmos os orientadores o que é que nós estamos a fazer,
mas simplesmente chega ao final da semana e, por exemplo, como tu ou eu, Vitor, conseguimos avançar aquilo, fizemos ali uma descoberta, existe ali uma coisa interessante que podemos comentar, redigir um e-mail e dizer, encontrei isto, sem é preciso, nós não precisamos ter uma aprovação, mas é simplesmente, olha, fiz isto e fiz isto, só para nós estarmos aqui no mesmo nível. Porque, pronto, às vezes os orientadores não estão a trabalhar não estamos só a trabalhar, estamos a trabalhar numa manóplia de alunos. Isso às vezes também deve ser complicado na parte da gestão deles. Mas, Pronto. Por fim, gostaria de perguntar como acham que o núcleo de estudantes pode apoiar melhor quem quer seguir a investigação na área da história. eu acho que vocês já estão a apoiar bem. Bem, no meu caso, lá está, eu comecei o mestrado há 2 anos, vamos entrar no terceiro, e foi no núcleo de História que, por exemplo, possibilitou a minha primeira vez a apresentar o meu tema numa conferência. E como eu disse, como isto é um conselho, foi mesmo uma experiência frutífera no sentido total da palavra. Ou seja, eu sabia que no caso da via de investigação é preciso saber falar, é preciso ter conferências, e a possibilidade de ter essa conferência num ambiente que é neutro, que é a faculdade, com caras que eu reconheço, com pessoas que eu sei que estão lá não para, não estou a dizer que todas as conferências são para julgar, mas é um ambiente muito mais tranquilo, porque são estudantes, estão todos no mesmo nível que nós, e isso é mesmo uma hipótese muito boa. E acho que as pessoas que estão neste início, terceiro ano de licenciatura, primeiro ano de mestrado, testem isso, falem com os vossos orientadores, perguntem se é possível ou se não é, porque às vezes há certos orientadores que podem dizer que concentra-te mais na tua pesquisa neste momento e depois mais tarde tenta fazer isso. Mas no meu caso, o meu orientador deu-me a luz verde, eu avancei, por assim dizer, e foi muito bom. O Vitor também estava lá, foi a primeira vez que a gente começou essa relação e depois também ter o input dele e perceber o que é que eu podia melhorar ou não melhorar também. Foi muito bom. A questão, pronto, das conferências acho que é fundamental nesta via da investigação. Pronto. E depois, lá está, é aquele trabalho de divulgação de oportunidades, de certas revistas, o que seja. Acho que é importante. E esse papel é importante porque, como tu disseste, este ambiente de investigação pode ser muito solitário. Nós muito facilmente podemos nos perder e ficar simplesmente sem falar. Porque muitas vezes também era o meu caso. Entrava na biblioteca mudo, saía mudo também. Porque fazia a minha investigação e seguia o meu caminho. Mas a possibilidade de ter a presença do núcleo de história que apoia estudantes e mestrados e doutorandos é muito boa, porque tira um bocadinho isso, porque temos essa possibilidade. Na licenciatura, se calhar às vezes não havia essa possibilidade tanto, eu não tive essa possibilidade porque também foi nos primeiros anos de Covid, o que afetou também muito a minha forma de trabalhar e de ver a faculdade, mas pronto, ainda bem que temos isso e acho que isso são oportunidades muito boas. Eu concordo com o Guilherme, acredito que vocês já estão fazendo muito bem isso. O programa de mentoria, ele é excelente porque se o estudante ele tem vontade de conhecer melhor a área, ele escolhe o mentor da área que ele tem interesse e o mentor vai introduzi-lo na bibliografia, vai introduzi-lo naquela área e aí ele vai ver se quer isso ou não. E também o mentor pode ajudar, né? Aqui já fazendo a propaganda do programa de mentoria, né? Com a questão da escrita acadêmica. Então, há um seminário, você tem um trabalho, manda para o seu mentor para ele corrigir. Ele vai lá, melhor isso aqui, melhor isso aqui. Faz uma correção igual um orientador costuma fazer. Isso é bom para o estudante também. Isso eu acho excelente esse aporte que vocês dão, sabe? Então, assim, aporte bibliográfico, introdução ao tema, é um contato, é uma iniciação científica, eu diria. E também a revista onde isso pode se publicar, né? Não sei se vocês iam falar sobre isso. Ok. Então, onde os mentorandos vão poder publicar seus trabalhos, ou seja, é um ambiente seguro de teste, onde se pode errar porque está o mentor do lado para corrigir e você vai ali fazer suas primeiras publicações, vai entender como é que funciona o meio acadêmico para ver se é isso que se quer ou não. Sim. E eu acho isso excelente. E é bom para todos, é bom para os mentores também que estão ali lapidando suas habilidades, enquanto, quem sabe, futuros orientadores. Claro, sim. Não, mas é uma ferramenta mesmo muito importante e eu acho e espero que as pessoas aproveitem isso, porque o ambiente depois do mestrado, depois do doutorando, é aquela questão, é meter-nos lá fora. Se calhar numa universidade estrangeira já não vai haver essa possibilidade.
se calhar com a correção de outras pessoas que não são os vossos orientadores, os peer reviews e tudo mais, já não há essa possibilidade. Ou seja, poder ter um espaço que nós podemos melhorar enquanto investigadores é muito importante. E isso é o que o Núcleo de História está a fazer, e ainda bem, porque é preciso essas coisas. Damos assim como encerrado o primeiro episódio do novo podcast do NEFLUL, Fio da História. Guilherme e Vítor, muito obrigada pela vossa presença e pelo interessante debate que aqui dinamizaram. A todos os ouvintes, um resto de bom dia e espero que tenham gostado.